Olá, boa noite para você. Donald Trump reduz tarifa para importação de alimentos, mas Brasil ainda tem taxa de 40%. COP30 tem novo protesto indígena e negociações seguem travadas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou agora à noite um decreto que reduz as tarifas sobre a importação de produtos agrícolas. A medida tira a taxa de 10% imposta em abril, mas mantém os 40% determinados em julho. O correspondente Matias Brotero traz mais detalhes. Boa noite, Matias. Boa noite, Giovana. A decisão remove as tarifas sobre carne bovina, laranja, tomate, café, açaí e outras importações agrícolas. A medida foi tomada em meio ao aumento do preço dos alimentos aqui nos Estados Unidos. O governo citou negociações com parceiros comerciais, a demanda doméstica e a capacidade produtiva americana como fatores que levaram à revisão. O Brasil deve ser um dos principais beneficiados por ser um dos maiores exportadores de café e carne bovina para os Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, a medida está ligada às tarifas recíprocas anunciadas por Trump em abril. Na ocasião, foi imposto um tarifaço global a produtos importados de diversos países, incluindo uma taxa de 10% sobre produtos brasileiros. Giovana. Obrigada, Matias. E olha, a decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a taxa de 10% sobre as importações agrícolas repercutiu aqui no Brasil. A Jaqueline Frison traz agora os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Jaque. Oi, Giovana. Muito boa noite para você e para todos que estão conosco. O Brasil, é o maior produtor de café do mundo, como a gente viu com o Matias Brotero, e o segundo maior produtor de carne bovina. E os setores, claro, comemoraram essa redução na sobretaxa, de 10%, mas a gente lembra que a taxação de 40%, essa ainda continua valendo para esses produtos agrícolas. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Café afirma o seguinte, que continua acompanhando de perto todos os desdobramentos tarifários e que vai seguir trabalhando para garantir segurança jurídica, competitividade e também previsibilidade à indústria brasileira de café. Já a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes considerou a decisão muito positiva e que a medida reconhece a importância da carne do Brasil. O Ministério do Desenvolvimento e Indústria ainda não se manifestou. Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse o seguinte, que essa conquista é resultado de uma atuação firme e estratégica do governo brasileiro. Giovana. Obrigada pelo resumo para a gente, Jaqueline. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem maioria para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu por coação e tentativa de obstrução de justiça. Ele é acusado de tentar interferir fora do país no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Eduardo criticou a decisão, a que chamou de caça às bruxas. E a Polícia Federal propôs ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do tenente-coronel Mauro Cid no Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Ele foi delator no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes abriu prazo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a proposta. Agora a gente vai falar da crise dos Correios, que enfrentam uma dívida bilionária. O Yuri Ascar tem os detalhes em Brasília. Yuri, já existe um plano para salvar a estatal? Boa noite. Boa noite, Giovana. Os Correios pretendem lançar um programa de demissão voluntária para desligar ao menos 10 mil empregados como parte do plano de reestruturação da estatal. Essa medida faz parte também do esforço para ajustar as contas da empresa. Os Correios tentam ainda o aval da União para um empréstimo de 20 bilhões de reais para diminuir o risco às instituições financeiras. A estatal vive uma crise e deve encerrar 2025 com um déficit de 10 bilhões de reais. A empresa ainda negocia com bancos para reduzir o custo da operação, o que seria garantido pelo Tesouro Nacional. Sem novos recursos, o rombo pode chegar a 20 bilhões de reais em 2026 e alcançar 70 bilhões em 5 anos. Giovana.
Obrigada pelas informações, Yuri. E a Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pelo crime de importunação sexual. Agora, o Supremo Tribunal Federal deve pedir manifestação do Ministério Público, que vai decidir se faz ou não uma denúncia formal. Silvio Almeida nega as acusações. Depois de 3 dias de julgamento, o policial militar Henrique Veloso foi absolvido pela morte do lutador Leandro Lô. O campeão mundial de jiu-jitsu foi morto a tiros numa briga com um policial durante um show em 2022 em São Paulo. Os jurados entenderam que o policial militar agiu em legítima defesa. A Justiça Britânica condenou a mineradora BHP pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, no maior desastre ambiental do Brasil. O Pablo Nascimento traz agora mais detalhes para a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Giovana. Boa noite para você que acompanha o JR. As vítimas acionaram a mais alta corte da Inglaterra, já que a BHP era listada na Bolsa de Valores de Londres quando aconteceu a tragédia lá em 2015. Nesta sexta-feira, os responsáveis pela ação consideraram insuficientes os processos conduzidos aqui no Brasil. O Tribunal Superior de Londres concluiu que a mineradora não tomou medidas para evitar o colapso da barragem. O caso se tornou a maior ação ambiental da história da Justiça Britânica. Os valores das indenizações ainda não foram definidos, mas podem chegar a até 250 bilhões de reais. A BHP disse que já pagou mais de 70 bilhões de reais aos atingidos e que vai recorrer da decisão. E o novo protesto indígena marcou a COP30 nesta sexta-feira. Ao mesmo tempo, as negociações seguem travadas. O cenário geopolítico e a pressão por metas, ainda no papel, tornam esta COP uma das mais difíceis. Com 194 países, mais a União Europeia, a negociação é complexa. 4 pontos seguem sem consenso. O financiamento para a transição energética pelos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. O compromisso com apresentações de relatórios e transparência sobre a execução do Acordo de Paris. A renovação periódica das metas climáticas de cada nação e as medidas unilaterais que são adotadas para barrar parceiros comerciais que não cumprem compromissos com o meio ambiente. Nesta sexta-feira, o conselheiro de políticas climáticas da WWF afirmou que os pontos em discussão envolvem temas políticos e polarizados. O financiamento climático nos países desenvolvidos é um dos temas mais polêmicos. A expectativa é de avanço na plenária principal, a Baku to Belém, que segue neste sábado. O governo federal lançou um leilão para a Amazônia com investimentos em bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura. A gente anuncia um leilão com esses temas chaves para tentar chegar em quem realmente precisa lá nas pontas, onde estão as pessoas e as pequenas empresas. As Forças Armadas reforçaram a segurança durante o protesto de indígenas. A entrada da Blue Zone, onde ocorrem as principais reuniões da COP30, foi bloqueada. Participantes precisaram aguardar na rua até a liberação pelo portão lateral. O protesto foi contra o plano de hidrovias nos rios amazônicos e a Ferrogrão, a ferrovia que ligará o Mato Grosso ao Pará. Os manifestantes pediram uma reunião com o presidente Lula. Que o presidente Lula venha conversar, dialogar com o povo Munduruku. Então, por isso a gente está aqui, né, exigindo isso. O presidente Lula retorna a Belém na próxima quarta-feira para reuniões com líderes de movimentos sociais. Hoje, o presidente da COP30 e as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara se reuniram com as lideranças indígenas. Os organizadores da COP afirmaram que o protesto não atrapalhou as negociações no 5º dia da conferência. O protesto pacífico está lá sendo organizado, conversado com a ministra Sônia Guajajara, o presidente da COP30, a ministra Marina Silva. Eles tinham algumas demandas, queriam ser escutados, estão sendo escutados. Eleitores do Chile vão às urnas neste domingo para escolher o presidente do país. De acordo com as últimas pesquisas, os candidatos José Antônio Cast, de direita, e Janete Jara, de esquerda, estão entre os favoritos. Se nenhum dos candidatos alcançar mais da metade dos votos válidos,
vai ser realizado um segundo turno em dezembro. O atual presidente, Gabriel Boric, não pode concorrer para um segundo mandato consecutivo. Os chilenos também vão eleger os 155 deputados e 23 dos 50 senadores. Este foi o Jornal da Record. Mais notícias no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, bom fim de semana.